Coronel Marcos Rocha já está presente no estúdio da Band. Vamos ao nosso quadro, o assunto é... Pois é, o assunto de hoje destaca inclusive as ações desenvolvidas pelo governo do estado de Rondônia em prol da prestação de serviços para a população. O chamamento não é da Band, tá, governador? Quem convocou o senhor aqui é a população. A conversa do senhor é direcionada justamente ao público de casa. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês da Band, um prazer, Adilson Honorato e toda a equipe aqui da Band, que com certeza sempre faz um programa que atende aos anseios da nossa sociedade. Eu estou à disposição. Perfeito. Governador, para começar a entrevista, o senhor disse para mim que é quarto dan de karatê, né? Não, quinto. Quinto dan. Olha, ele reafirmou agora que é quinto, não é quarto, não. Quarto é o Sandro. É faixa preta já com, como é que se diz, especializações em quinto dan, digamos assim. Isso é para intimidar e dizer assim, ó, cuidado com o que você vai perguntar? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente estava conversando aqui ainda agora, eu e o Adilson, que por sinal é uma pessoa que eu tenho muita admiração, Adilson Honorato, né, pela inteligência dele, pela capacidade que ele tem de fala, inclusive também, de perguntas. E aí, por acaso, a gente estava falando sobre o karatê, né? Então, eu recebi, eu já era quinto dan de karatê e foi reconhecido pela Confederação Brasileira de Karatê. Eles estiveram aqui, reconheceram o meu diploma e de vários outros karatecas de Rondônia, mas não é para intimidar, não. Mas sabe por que eu estou aqui nesse assunto, governador? É porque as pessoas também acabam não conhecendo qual é a vida pessoal do governador. O governador é um cidadão como outro qualquer que tem que ter as suas atividades físicas e no momento de lazer tem também as suas práticas, dentre elas o karatê. Time de futebol, qual que é de preferência? Cuidado no que devoto, hein? Pois é, não posso falar. Cuidado no que devoto. Não, na verdade, eu vou dizer aqui, as pessoas vão me bater, é melhor não falar. É melhor não falar. Tá bom, vai, mas Corinthians. Eu tenho 3 times do coração, né? São 3 times, porque em razão do meu pai, da minha mãe e da minha avó. Né? O meu pai e minha mãe, que faleceu muito jovem, né? Aos 38 anos, ela torcia pelo Vasco. O meu pai também faleceu jovem, ele torcia pelo Botafogo. E a minha família, né, que são meus primos, né, parentes próximos, meus tios, que também se tornaram meus pais, são flamenguistas. Então eu tenho... É complicado, né? Mas eu tenho 3 times. Vamos parar a conversa por aqui então, governador? Pois é, olha aí, não já falou com do raiva, Corinthians, tá não falou do São Paulo do Ismael? Não falei. Aí não. E tem também um apego muito grande pelo futebol regional, né, governador? A gente sabe que o estado de Rondônia vem evoluindo bastante, profissionalizando cada vez mais o futebol. Haja vista que, inclusive, o reconhecimento que o senhor tem a respeito do investimento nessa área. Já foi anunciado um estádio à altura do que nós precisamos para fortalecimento desse segmento. Mas vamos desenvolver essas conversas ao longo do nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Questão do João Paulo II, a gente vai ter que falar sobre isso. Fica à vontade. Tem outros pontos que acabam sendo, de certa forma, polêmicos, mas o governador nunca se furtou de prestar esclarecimentos para a sociedade. Sim. Afinal de contas, a vida pública do senhor exige com que o senhor tenha essas tratativas. Mas antes disso, a gente precisa falar do evento que vai ser realizado aqui. Vamos começar meio que de trás para frente. Vamos lá. Senão a gente deixa para falar depois, aí a assessoria me mata aqui, tá? Nós teremos aqui um encontro de governadores da região amazônica, né, da Amazônia Legal. Isso vai acontecer agora nos próximos dias. E qual o significado, qual a importância desse evento? E é legal a gente estar sendo sede de um encontro como esse. Isso demonstra também a liderança que o senhor tem nesse blocão da região norte, né? Isso, nós convidamos os governadores, né, todos os governadores da região norte, para estarmos reunidos aqui em Porto Velho. Né? Todos eles estarão presentes, já confirmaram presença também dos secretários, né, que atuam em várias áreas, como assistência social, meio ambiente, também estarão presentes aqui e participarão de várias discussões, né, nesse encontro que acontecerá. O assunto que a gente vai tratar, com certeza, é a COP30, que vai acontecer lá no estado do Pará, mas também o fenômeno que nós vemos sofrendo agora, né, esse fenômeno de seca que está aqui no nosso estado, mas não só no estado de Rondônia, está em toda a região norte do nosso país, né, e também outras ações importantes. O que é interessante é que os governos da Amazônia, eles têm mais ou menos as mesmas características. Nós sofremos os mesmos problemas. Então, quando a gente senta para conversar, e isso a gente faz muito bem, né? E eu quero aqui enaltecer a todos os governadores
que tem atuado na região norte, inclusive, a gente discute para buscar soluções conjuntas, né? Soluções que atendam a nossa sociedade, a sociedade nossa aqui da região amazônica. E tem dado certo, e agora essa discussão vai ser aqui no dia 8 e 9, aqui em Porto Velho. E eu tenho absoluta convicção, governador, que dentro desses debates, levando em consideração a importância desse evento, é importante ter um blocão aqui também falando a mesma língua sobre expor as necessidades de investimentos e também acompanhamentos em todos os aspectos que a gente pode colocar da Amazônia Legal. A crise hídrica deve ser muito debatida. Paralelo a isso, eu já gostaria de saber do senhor, primeiramente parabenizá-lo, porque mesmo no ano passado já convocou de forma emergencial, né, a montagem, né, a composição de um comitê para tratar desses assuntos especificamente. As consequências são inúmeras, não só o desabastecimento, porque com o desabastecimento a gente também vem enfrentar o problema de navegação. Se a gente tem problema de navegação, tem desabastecimento também não só de água potável, mas também da questão de commodities, entre outros. Essa semana, o sindicato que representa as petroleiras, salvo engano, que fornecem os combustíveis, fala sobre uma possível alta do combustível justamente por essa questão. E vários outros problemas que estão sendo enfrentados. O que vem sendo discutido nesse comitê? O que a sociedade pode esperar de contrapartida do Estado, que inclusive já decretou emergência em mais de 17 municípios do Estado de Rondônia? Exatamente. Nós estamos trabalhando muito, como muito bem você falou, né? O ano passado nós criamos esse comitê, o Comitê para a Crise Hídrica, inclusive, né? Quem está comandando o comitê é o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, que também é o que nos representa na Defesa Civil, mas também com trabalho junto com a SEDAM, né? Com nossa Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente. A gente tem bastante preocupação, né? É claro que existem dados alarmantes que foram soltados aí pela ONU, né? Também a nossa Agência Nacional de Águas, ela foi mais equilibrada, inclusive, nos dados que soltou. A Agência Nacional de Águas disse que a região norte do Brasil deve ter uma redução de 40% do volume de água nos próximos 16 anos. Então, isso faz com que nós tenhamos que adotar medidas para cuidar, né, da nossa sociedade. Mas a sociedade, ela também tem que cuidar de si própria, né? Não é o governo, vamos deixar na mão do governo, na mão da prefeitura, né? Esses dados são alarmantes, e a gente fica assustado, mas é bom que se lembre. Há 40 anos atrás, eu conversei com pessoas que vivem, ribeirinhos, né, que já vivem aqui há mais de 40 anos. Eles falaram que nunca tinham observado uma seca dessa forma. Mas eu também conversei com alguém muito antigo, né, 90 e poucos anos de idade, que disse que há 50 e poucos anos atrás, nós tivemos uma seca onde eles conseguiram cruzar o Rio Madeira a pé, aqui em Rondônia. A gente não lembra disso, é claro, né, nós somos mais jovens, né, que isso, mas as pessoas antigas lembram. Então, a gente tem que entender que é um fenômeno que acontece de tempos em tempos. Mas como a gente vai conseguir agora que nós temos uma população maior, nós temos um número maior de pessoas do que naquela época? Como é que nós vamos conseguir conter essa demanda? Com a criação de poços, e a gente está trabalhando e tentando trazer recursos do governo federal para que isso possa acontecer. Falei com o ministro Valdez Góes, né, que trabalha, né, para a região, inclusive, né, ele trabalha preocupado com essas possibilidades e, ao mesmo tempo, o cuidado que nós mesmos temos de ter em casa, né, no banho, né, tomar banho bem tomado, é claro, né, mas mais rápido, não ficar deixando cair água, cuidado para não... Se tomar banho 11h59 vale para um dia e para o outro, aí já tomou 2, né? Meia-noite, 11h59. Já é uma forma de economizar, governador. Se você... Pago de hoje e pago de amanhã. Deixa para tomar 10 por noite. 11h59, aí você entra no dia... Já, 2 banhos já está garantido. A gente está brincando, mas é claro que tem que ser levado muito a sério. Isso é levado a sério, né? Mas assim, gente, é uma preocupação que nós
precisamos ter, né? Em relação também à poluição. Eu falei com o nosso secretário de Meio Ambiente, o Marco Antônio, e de Desenvolvimento do Meio Ambiente, falei para ele, Marcos, precisamos cuidar, e ele tem feito isso já desde que iniciou o trabalho dele, que é cuidar das margens dos rios, né? A gente ter ali a vegetação replantada, né? Nas nascentes, inclusive. Nós precisamos fazer isso. Ele estava falando de um exemplo que nós tivemos aqui no ano passado, não lembro qual foi o município, onde eles trabalharam nesse cuidado e conseguiram, inclusive as pessoas que trabalham com agricultura, conseguiram aumentar a produção, mesmo num período de seca. Então, é possível adotar medidas, né? Mas é necessário que todos nós estejamos juntos nisso, né? Todos nós, com todo cuidado, para que a gente possa passar por essa dificuldade, né? Que é algo que a gente não tem controle, algo que vem do próprio planeta, né? E que a gente consiga superar essa dificuldade. O próprio secretário de Agricultura, Luiz Paulo, que faz parte do comitê, o senhor tocou nessa parte da questão da agricultura, do pequeno agricultor, tido como agricultura familiar, tem debatido exaustivamente a preocupação em que o governo do estado tem tratado justamente essa cadeia produtiva, porque a gente falava, não é o abastecimento de água potável para a questão da hidratação do corpo humano, a gente está falando da produtividade e das suas consequências que acabam, lamentavelmente, afetando. Hoje a palavra de ordem é economia. Políticas públicas estão sendo implementadas. O que significa esse decreto de emergência, né, em que foi decretado aqui no estado de Rondônia, e o reconhecimento do governo federal? Porque daí eu já avanço um pouco, governador. É importante que a gente trate também a questão da navegabilidade. O governo federal tem ajudado e pode ajudar ou vai ajudar o governo estadual sobre a questão da dragagem do rio de forma mais eficiente para que a gente não tenha tantas sanções? Sim, o governo federal ele já sinalizou, né, já reconheceu a situação de emergência, como você bem falou, e também o tratamento do rio. Então, há uma possibilidade real, na verdade, de se trabalhar nessa questão da navegação do rio, para que nós não sejamos desabastecidos, né? A gente acredita que vai dar certo, né? Os ministros com quem eu tenho conversado já garantiram que estarão juntos, atuando, inclusive o ministro Renan Filho esteve agora recente aqui, inaugurando um trecho da BR-364 ali de Itapuã do Oeste, que era um trecho horrível, né, de muitos anos, ficou maravilhoso ali, ficou muito bem feito. Então, ele falou também, olha, o governador Marcos Rocha, ele foi governador comigo também, né? Ele falou, Marcos Rocha, o que você precisar, a gente está à disposição para ajudar. E a gente tem trabalhado nisso, né, para poder fazer com que o nosso estado ele venha crescendo. Olha só, você falou sobre desenvolvimento, né? Você falou aqui, Adilson, sobre a questão da produção. Nós somos um estado produtor. Nós precisamos de água, nós precisamos manter a economia do nosso estado. O estado de Rondônia ele cresceu muito. Ele cresceu muito. Nós hoje somos top em transparência, né? Você sabe disso. Nós hoje somos o estado com menor desemprego do Brasil, é o estado de Rondônia. O estado que também é o terceiro no Brasil, primeiro na região norte, onde nós temos as pessoas registradas e trabalhando, né? Então, onde tem a melhor distribuição de renda abaixo do estado de Santa Catarina, é Rondônia. Então, a gente precisa conseguir manter isso. Nós vivemos um problema terrível, que foi a pandemia. E nós, com perdas, com sofrimento, conseguimos superar a pandemia, né? Nós fomos tidos como o estado que melhor trabalhou durante aquele período e você testemunha dessa fala, né, de várias autoridades federais. Agora, eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer mais essa crise. Mas para isso, repito, nós precisamos estar juntos, né, juntos, atuantes. O governo federal sinalizou que vai mandar recursos, é uma parte da sua pergunta, para que nós possamos cavar poços, né? Sinalizou, ele já reconheceu os municípios que nós enfatizamos
que necessitam desse apoio emergencial e a gente vai trabalhar não só com poços, mas também com desvios de rios, porque alguns rios não serão afetados. Me permita, a Companhia de Água aqui da capital do estado, inclusive, já efetivamente tem trabalhado isso, pegando água, acho que já até concluiu essa obra, posterior à barragem. Isso. É uma das medidas que eu acho que, inclusive, está deixando a capital Porto Velho ainda em relativa situação confortável, dentre outras ações. Mas já que o senhor entrou nessa seara da questão do desenvolvimento, da geração de emprego e tudo mais, políticas que estão sendo implementadas acerca da questão da desoneração. Nós temos um Congresso hoje que está debruçado em cima de manter ou não aqueles 17 setores da economia. Paralelo a isso, a gente tem o conhecimento de que os secretários de fazendas de todo o Brasil entenderam que determinadas regiões do país pode sair na frente e já começar efetivamente a aplicar determinadas desonerações. Como é que o senhor vem tratando isso? Porque está diretamente ligado à questão do desenvolvimento, à industrialização, que é algo que é muito pequeno comparado ao potencial que nós temos, e como é que vem sendo esse desenvolvimento? Você fez uma pergunta maravilhosa agora, porque eu fui alvo de críticas agora recentemente por ter desonerado alguns segmentos industriais do estado de Rondônia. Eu até pedi desculpas a todos aqui, eu estou muito rouco, estou com uma pastilha aqui na boca. Para ir anestesiando, né, governador? Para ir anestesiando aqui. Então, o que acontece? São críticas que aconteceram em razão e acusaram Pode ser usar o termo infundadas, governador? Totalmente infundadas. Tanto como você muito bem falou. Governador, é bom deixar claro, porque às vezes quem pegou a entrevista agora não contextualiza. O senhor está citando algumas recortes de internet, um que gerou recortes, falando sobre benefício a uma determinada empresa, indústria do estado de Rondônia. Eu vou dizer qual é a empresa. É bom deixar claro, porque as pessoas entendem. Eu vou falar a verdade. Eu vou perguntar aqui para toda a população. Se você tem na sua casa 5 pessoas empregadas, de 7 pessoas, você vai lutar para que essas 5 pessoas permaneçam empregadas? Sim. A mesma coisa, nós temos em Rondônia uma empresa, uma indústria gigantesca, que é a empresa Cairu. Essa empresa, ela gera mais de 2.500 empregos diretos, mas indiretamente são mais de 10 mil empregos. Pimenta Bueno, indústria de bicicletas, uma das maiores do país. Exatamente, bicicletas, capacetes e tudo mais. Só que, através do CONFAZ, que é o Conselho de Fazendário Nacional, que é constituído por todos os secretários de fazendas do Brasil e de finanças, eles entenderam, como bem disse aqui o nosso querido jornalista, Adilson Norato, que alguns estados, entre eles Rondônia, em razão da escassez de indústria, poderiam adotar medidas que viessem a trazer benefícios para determinadas indústrias e poder também serem atrativos. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos o aval do CONFAZ, que é o primeiro passo. Depois nós mandamos uma lei para a Assembleia Legislativa e teve o aval da Assembleia Legislativa do Estado, dos deputados estaduais. E isso traz o benefício não a uma empresa, mas a 17 segmentos. Então, no primeiro momento, o que a gente fez? A gente concedeu o benefício a 2 segmentos, entre elas a empresa Cairu. Por quê? Não é específico para a empresa. Não. São empresas daquele segmento e que se enquadram na condição de receber o benefício. Que trazem determinadas situações que podem gerar mais empregos, que é o que a gente tem feito. Olha, Rondônia é o estado com menor desemprego do Brasil. Não é à toa, são ações que o governo do estado vem adotando, que eu venho adotando e cobrando para que a gente consiga se manter nessa linha. Então, essa empresa, ela recebeu um benefício e aí houve uma denúncia de que ela receberia, que o desconto dado pelo Estado seria 100 milhões de reais. Absurdo isso, né? O desconto chega a 1 milhão de reais.
Então, e ao ano, é uma coisa absurda. Discrepância absoluta. É uma discrepância. Isso, eu acredito que é um momento político. Alguém quis aparecer, né? Mas contando uma mentira. Colocando pontualmente esse caso específico, então, caminha a passos largos esses benefícios a mais, pelo menos, 15 setores. Isso é um estudo que a Secretaria de Finanças avança e, muito provavelmente, nos próximos meses teremos mais novidades ainda para garantia de permanência de empregabilidade e para permanência também do crescimento. Tem o dito popular, governador, me permita, isso que é fácil a gente chegar lá no pódio, mas para se manter nele é que é o complicado. Pois é. Isso agora está no estágio que talvez seja o mais delicado, porque atinge o índice de empregabilidade, mas precisa ter a permanência desses fundos. Exatamente, a gente precisa manter. Então, confirmando o que o Adilson Norato falou aqui agora, nós vamos ter mais alguns segmentos que terão também benefício. Passo a passo. Quando a gente perceber que a empresa, que a indústria, ela está sofrendo alguns tipos de prejuízo, ou antes de sofrer, a gente já implementa. Então, é bom que toda a sociedade saiba. Isso é para manter o seu emprego. Manter o emprego do seu filho, da sua nora, manter o emprego da sua família, né? E permitir com que o estado de Rondônia ele continue sendo um estado que cresce a passos largos. E a questão de desonerar, governador, me permita, e aí é bom que a gente entenda de forma mais simplória. Isso não significa comprometer o desenvolvimento e o índice de reaplicar o recurso arrecadado. Quando há um estudo como esse, é muito evidente que é muito mais fácil gerar muito mais arrecadação com essa desoneração do que realmente deixar de ter aquele devido recurso para dar de volta à sociedade, porque senão a conta não fecharia. O que aconteceu, inclusive, no período de pandemia, aplicado com muita maestria pela gestão do senhor aqui no estado de Rondônia, mostrou que o crescimento ele foi permanente e constante, como deve ser numa empresa privada. Então, o governo registrou arrecadações crescentes, fazendo o dever de casa, como pode-se dizer. Eu queria avançar, só quer complementar alguma coisa? Eu queria, exatamente. Assim como aconteceu na pandemia, em que nós conseguimos crescer, a gente vai conseguir fazer agora também. A gente vai continuar crescendo. Eu tenho um amigo que é governador, né, que é o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes, num evento gigantesco. Ele falou assim, eu consegui avançar em várias áreas, mas eu não consigo avançar na área de maior número de pessoas empregadas no estado, porque o Marcos Rocha não deixa, entendeu? Então, ele falou isso num público que tinha lá mais de 3 mil pessoas, né? Então, em Brasília. Então, isso para mim foi importante, eu abracei ele e falei, se depender de mim, você não vai conseguir essa marca. Essa disputa é muito saudável, que quem ganha é o cidadão, exatamente, o contribuinte. Governador, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Júlia Scherer, minha diretora de jornalismo, ela abriu a porta aqui loucamente. Vamos faturar. Pode fazer um break rapidinho? Fique à vontade. Até para o senhor dar uma poupada na voz. Fique à vontade. O governador que nas horas vagas ele trabalha dublando o Optimus Prime do Transformers. Verdade. Fala assim, governador. Autobots, hora de rodar. Autobots, hora de rodar. Roda o break, então.